Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vocês aqui do Instagram, vocês aqui do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira. A nossa live Era uma Vez uma Fobia. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias, não importando quanto tempo você tem de fobia ou o tamanho da sua fobia. E a temática de hoje, de quarta-feira, das lives de quarta-feira, ela chama Era uma Vez uma Fobia. Por quê? Qual que é a ideia de hoje? A ideia é pegar um tema específico, uma fobia específica, em que eu já tratei aqui no meu consultório, e trazer para vocês, no meio da live, falar um pouco sobre esse tipo de fobia e contar também o caso clínico dessa fobia e tudo mais. E tem uma brincadeira que eu faço, que começa antes da live, que é sempre falar o nome, vamos dizer assim, o nome científico da fobia, né? A fobia de hoje é uma fobia muito óbvia, mas apesar disso, vocês daqui a pouco eu vou mostrar, eu sempre faço uma enquete antes de começar a live, um dia ou 2 dias antes de começar a live eu faço uma enquete. Dessa vez, a minha ideia era o seguinte, porque é um tema tão comum, que eu imaginei que essa enquete ia ser a primeira enquete que ia dar 100%. E para minha surpresa isso não aconteceu. Então o tema da live de hoje, na verdade, eu coloquei fobia de elevador. Por que eu coloquei fobia de elevador? Porque é a mais comum dentro desta fobia que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Eu escolhi 3 temas aqui. Um deles chama cleptofobia, o outro a claustrofobia e o outro cinesiofobia. E por incrível que pareça, dessa vez eu imaginava que ia dar 100% claustrofobia, que é o nome da fobia, né? E não, tiveram 20% de pessoas ali que colocaram cleptofobia. Então assim, ninguém é obrigado a saber o nome de fobia nenhuma, né? Mas enfim, aconteceu de 20% em cento e poucas pessoas, geralmente cento e poucas pessoas que respondem as minhas caixinhas e tudo mais, as enquetes. Então vamos botar ali umas 20 pessoas achavam que era cleptofobia. Deu 0 fobia para a última, mas a cleptofobia na verdade é uma fobia de roubar. Olha só que interessante. É uma fobia inclusive de pagar com dinheiro falso, enfim, de virar ladrão. Isso existe. Então, como eu já falei, existem fobias de tudo quanto é tipo, e cada dia que passa a gente descobre uma fobia nova. E assim como outras fobias também, geralmente a fobia ela tem os dois lados, né? Então ele tem a pessoa que tem a fobia disso, e por outro lado existem pessoas que têm muito prazer desse objeto fóbico, né? Então imagina, existem pessoas que têm muito prazer em roubar, em virar ladrão. E existem as pessoas que têm fobia de virar ladrão, ou de roubar, ou de parecer que roubou, sabe assim? Então essa é a cleptofobia. O tema de hoje, na verdade, ele é claustrofobia. É um tema muito recorrente, muito comum, é uma das fobias mais comuns que existem. Tanto que vocês já devem conhecer pessoas que, em determinadas situações, que se sentem muito presas e tudo mais, falam, nossa, esse lugar me dá uma claustrofobia, esse lugar é claustrofóbico. Então, ele é tão comum que ele já virou uma espécie de brincadeira. Só que para quem sente, para quem sofre com essa fobia, não tem nada de brincadeira, ela é séria mesmo. Então a claustrofobia, ela é aquela fobia de lugares fechados, de lugares apertados, onde a pessoa se sente fechada e com uma sensação de não ter, vamos dizer assim, uma rota de fuga. Então uma sensação de estar num lugar fechado. Então é por isso que eu coloquei fobia de elevador, porque
eu nunca vi, eu não conheço, pode ser que exista, mas eu nunca vi alguém que tenha claustrofobia e que ande de elevador numa boa. Porque o elevador por si só, ele é um ambiente fechado e num geral, de uma maneira geral, pequeno. Por maior que seja o elevador, ainda assim ele é pequeno. Então eu quis colocar a fobia de elevador justamente por ele ser tão óbvio. Eu nunca peguei uma pessoa com claustrofobia para tratar que não tinha problema de elevador. Então a ideia das lives de quarta-feira é não colocar de cara o nome científico, justamente para ter essa brincadeira de descobrir. E vocês vão perceber, talvez nas próximas fobias, que tem muito nome maluco, assim, nome que não tem nenhuma ligação com a fobia em si. Então, essa é a ideia, é fazer essa brincadeira. A de hoje, ela é muito óbvia, mas ainda assim houveram 20%, vocês viram, das pessoas que disseram que era cleptofobia, que é a fobia de virar ladrão. E daqui a pouco eu vou falar para vocês o que mais pode ser incluído na claustrofobia. A fobia de elevador é uma das hipóteses da claustrofobia, ok? Mas existe uma série de possibilidades. A claustrofobia, assim como a fobia de avião, que nós já conversamos sobre isso, ela é como se fosse um guarda-chuva. Então você tem a claustrofobia por diversos motivos diferentes. O mais comum é o elevador e por isso eu coloquei o nome de elevador, mas existem outros tantos. E cada motivo de claustrofobia afeta a pessoa num lugar assim diferente. Vamos dizer assim, num ponto da vida da pessoa diferente. Antes de eu falar sobre isso, eu queria só avisar que eu abri também uma caixinha de perguntas. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas antes de começar a live, no dia da live, e eu vou responder algumas perguntas que foram feitas para mim sobre esse tema ao final dessa live. Então, você que conhece alguém que tem medo de elevador, que tem claustrofobia por qualquer outro motivo que você entenda que seja claustrofobia, tem aqui um aviãozinho, uma setinha, que você pode convidar uma pessoa para assistir essa live. Ela vai te agradecer, porque a fobia, e aí eu estou falando de uma fobia, das fobias em geral, elas são verdadeiros tabus. Por algum motivo, as pessoas não falam muito, você não ouve falar por aí sobre fobia. Você ouve falar sobre depressão, você ouve falar sobre síndrome do pânico, você ouve falar sobre transtorno de ansiedade, isso tem amplamente na internet. Agora, especificamente de fobia, por algum motivo, as pessoas não falam. Talvez seja uma vergonha. Algumas pessoas que têm a fobia, às vezes têm vergonha de dizer que tem fobia, porque existem fobias de coisas muito malucas, vamos dizer assim, que são as fobias bobas. Isso vai ser um tema ainda pra gente conversar. Será que existe fobia boba? Esse é um ponto. Nós falamos outro dia sobre fobia de balões de festa. É possível que a gente fale um dia sobre isso. Mas assim, se você pensar nesse caso, fobia de balão de festa é uma coisa, teoricamente, que você fala, nossa, que fobia boba. Mas aí eu te pergunto, quantas festas de aniversário de criança você já foi na vida? Nem precisa ser festa de aniversário de criança, mas estou falando só de festa de aniversário de criança. Imagina que a cada festa que você foi, você teve uma crise de ansiedade. Ou você teve sintomas de síndrome do pânico. Faça essa conta e tenha uma ideia do quanto isso que parece bobo, não tem nada de bobo. Ok? Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto da fobia de elevador e, na verdade, a claustrofobia. Então, como eu estava falando, a claustrofobia, dependendo do motivo e do que você pega para ter a claustrofobia, ela pode afetar uma parte específica da sua vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, a primeira causa mais óbvia é elevador. E o que o elevador pode causar na vida de uma pessoa? De uma maneira geral, quem tem a fobia de elevador, especificamente, a fobia de elevador afeta especialmente a vida social dessa pessoa.
Então pensa bem, se você mora na cidade grande, pensa comigo, qual a chance de você andar de elevador todos os dias? Uma cidade grande mesmo. É altíssima. Certo? Existem pessoas, e até um caso que eu vou trazer hoje, em que a pessoa mora, e vários casos, tá? Eu tô dizendo de um que eu vou trazer hoje, mas assim, vou te falar que cada vez mais acontece porque cada vez mais tem prédios e tudo mais, então a pessoa mora num prédio. Imagina uma pessoa que mora num prédio ter fobia de elevador. O quão sério isso é? A cada vez que você precisa sair de casa, que você pensa em sair de casa, primeiro que você evita, então isso você já afeta a sua vida social. E quando você precisa realmente, finalmente sair de casa, você ou tem uma crise de pânico, vamos dizer assim, porque a crise da fobia, ela é muito parecida em termos de sintomas com a síndrome do pânico. É um pânico mesmo que a pessoa sente, só que ela não precisa passar pela situação. Só dela imaginar, isso já pode começar a se manifestar. E aí ela evita. Então tem pessoas que moram em prédios e precisam pegar elevador para sair. Outra coisa, ou ela mora numa casa e fatalmente conhece pessoas que moram em prédio. E aí imagina o seguinte, essa pessoa que tem a fobia de elevador, ela não vai visitar essa outra pessoa. Inclusive é o caso desta paciente que eu vou falar aqui hoje. Inclusive ela está aqui. Boa noite para você, ok? Então assim, imagina, você tem uma pessoa que você conhece, que você gostaria de visitá-la, ou está rolando uma festa, ou está rolando um happy hour, ou está rolando um encontro de amigos, de amigas, na casa no apartamento dessa pessoa, e você simplesmente não pode ir. Então olha o quanto isso afeta a sua vida social. Existe o caso em que a pessoa precisa descer. Imagina a situação, o constrangimento de quem, e aí de ambas as pessoas, né? Porque quem precisa descer para conversar com essa pessoa e quem não sobe para conversar com essa pessoa. Então fica um clima meio estranho, meio que a pessoa para de ser convidada. Então talvez você já tenha tido essa experiência assim de não ter sido convidado mais por isso, ok? Pessoal, tá entrando algumas perguntas aqui e eu vou responder no final, tá? Porque senão eu vou ficar parando, isso corta o assunto, enfim. Então no final eu respondo algumas perguntas, tá legal? Quem quiser pode mandar pergunta, fica à vontade, mas eu tendo a respondê-las no final da live, tá certo? Então eu estava falando da fobia do elevador, de pessoas que conhecem, ou ela mora num lugar que tem elevador, num prédio, ou ela conhece alguém que mora em prédio e fatalmente ela não vai visitar essa pessoa e acaba afetando a vida social dessa pessoa. Outra coisa, se você precisa ir, sei lá, um shopping. Shopping dá para pegar a escada rolante? Dá. Mas já é mais limitado do que uma pessoa que não tem essa fobia. E não é incomum da pessoa que tem fobia, claustrofobia, ser associada a uma outra fobia chamada agorafobia, que é a fobia de multidão, de pessoas. Então essa pessoa no shopping, sem chance. Então veja, a claustrofobia, quando ela pega nessa questão do elevador, eu acho que eu tenho uma crença de que ela afeta muito mais a vida social da pessoa. A ponto da pessoa, existem pessoas que simplesmente não saem de casa. Agora imagina que você mora num andar muito alto. Ou você tem uma perna muito grossa e consegue fazer essa atividade física, e tem muita gente que, por vergonha de ter essa fobia, dá essa desculpa, tá? Lembra que as fobias, tem muitas fobias que geram uma vergonha na pessoa. Por quê? Porque ninguém nunca falou sobre isso com ela. Ela não precisa ter vergonha, que a fobia é automática. E assim como qualquer outra patologia, não precisa ter vergonha, porque ela não escolheu ter essa fobia. Foi algo automático.
Então muita gente, todo mundo que tem fobia, fora de um ambiente de tratamento, quando você vai conversar com essa pessoa, de uma maneira geral, ela dá certas desculpas para justificar o que ela deixa de fazer. E no caso da fobia de elevador, a pessoa diz que se ela mora no andar mais alto, ela fala, não, porque os médicos recomendam que você suba e desça de escada todos os dias. Então é por isso que eu não vou de elevador. É para fazer bem para a minha saúde. Entende? Entende quando nossa mente racional, ela tenta justificar as demandas emocionais da nossa mente inconsciente? Então, se você aí que está falando comigo tem uma fobia de elevador, eu quero que você saiba que tem tratamento de uma maneira rápida e definitiva, ok? Você não precisa ter medo, não precisa ter vergonha disso. E não é porque você já fez vários tipos de tratamento, medicamentoso, psicoterapia, psicanálise, seja lá o que for que você fez. Não importa. Isso não torna a sua fobia mais grave se você não teve resultado nesses tratamentos. Saiba que você pode resolver a sua fobia de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Não precisa ter vergonha disso. Ok? Então a fobia de elevador afeta principalmente questões sociais. E aí eu tô falando de elevador, mas olha que coisa interessante. Final de semana passado eu fiz uma viagem para Campos do Jordão. E para quem conhece Campos do Jordão, conhece algo que é muito tradicional lá, que são os teleféricos de Campos do Jordão, né? E para quem não visita lá há muito tempo, os teleféricos lá foram renovados, eles foram reformados. Antigamente era só aquela cadeirinha, né? Então quando você pensa no teleférico da cadeirinha, qual é o tipo de fobia que você imagina da pessoa que tem fobia que não vai? É a pessoa que tem fobia de altura, que é a acrofobia, que nós também já conversamos aqui. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu fui com a minha filha, ela quis muito ir, eu acabei indo com ela. E agora lá, eles têm um tipo de teleférico que ele é uma gaiola. É literalmente uma gaiola de vidro. Ok? Mas olha, aqui eu estou mostrando um vídeo onde eu estou dentro dessa gaiola de vidro. E ainda bem as pessoas não estão olhando, então eu não precisei mostrar ninguém. Mas olha essa gaiola. É uma gaiola de vidro. Olha a altura que eu estou. É uma gaiola de vidro e eu estou descendo num teleférico. Então, nesse caso, a ideia que nos dá é que se a pessoa tem duas fobias, fobia de altura e fobia de claustrofobia, não existe a possibilidade dessa pessoa andar nesse teleférico. Ó. Ele é todo de vidro, você consegue ver lá fora, mas como não tem uma rota de fuga, ele é pequeno, é uma gaiola, você não consegue... Ele acaba afetando as pessoas que têm a claustrofobia. No final ali é a minha filha, tá bom? Para quem perguntou aqui. Então assim, ela levou numa boa porque ela não tem claustrofobia, ela não tem fobia de altura, então ela foi numa boa, tranquilo, subiu, desceu uma vez, duas, tal. E o interessante é que assim, em um desses passeios, se eu não me engano que foi na subida, uma das pessoas que estavam dentro dessa cabine tinha fobia. Então ela ficava assim o tempo inteiro. Não se mexe, não olhe pro lado, pelo amor de Deus, sabe assim? Essa cabine é pesada, ela nem se mexe tanto assim. Existe a recomendação de você não levantar e tudo mais, mas ela nem é uma cabine que se mexe tanto. Então, mas tinha uma pessoa ali com muito medo, e aí deu para perceber que era uma fobia no caso dela, uma fobia de altura. Ela não tinha problema com a cabine, mas provavelmente ela entendeu que estando dentro da cabine, aquela fobia dela de altura ia ser menor. Só que a cabine era inteirinha de vidro, então não tinha como, ela ia enxergar lá embaixo. Tá? Então assim, ela fez errado, e ela fez o que muita gente faz. O que você não deve fazer quando você tem uma fobia? Isso ainda vai ser tema de live, eu vou dar uma pincelada sobre isso. Mas principalmente, tá? Grosso modo, o que você não deve fazer? Não enfrente. Enfrentamento de fobia aumenta a sua fobia.
Existem tratamentos que fazem esse tipo de enfrentamento, existe um método específico e que pode até funcionar. Na minha opinião, demora muito e é um pouco ineficiente, tá? Mas ainda assim existe todo um método de acompanhamento de exposição gradual. O que acontece muito é que as pessoas tentam enfrentar de uma vez, porque ouvem de alguém que isso é uma frescura, ou que você tem que passar disso, e que se você for uma vez, a segunda você acostuma. Não, isso você não se acostuma, isso não passa. Você simplesmente vai ter uma crise, como essa pessoa teve, e vai reforçar para sua mente inconsciente que, no caso ali da pessoa, a altura ou a claustrofobia, é realmente algo danoso, porque você se sentiu muito mal, você teve uma experiência negativa que reforça aquela crença. Então, não enfrente a fobia, não vale a pena. Existem maneiras muito melhores e sem a menor necessidade de enfrentamento antes. É óbvio que depois que você tratou a fobia, você vai enfrentar, mas aí já não existe mais emoção e você já consegue fazer numa boa, tá? Então, esse foi um caso muito interessante do final de semana agora. Eu já sabia que eu ia falar sobre isso aqui, eu resolvi filmar, porque ali, naquele teleférico, englobavam algumas fobias. Então, e principalmente a claustrofobia. Aquele lugar era um lugar extremamente claustrofóbico, porque estava um sol muito grande, por incrível que pareça. E quem conhece Campos do Jordão sabe que geralmente é muito frio, mas esse final de semana que eu fui foi muito sol e não tinha muita ventilação lá dentro. Então, naturalmente, você já não se sentia muito bem. Então, eu fiquei pensando assim, imagina uma pessoa que tem claustrofobia aqui dentro. E não tem muito o que se fazer, porque ela leva um tempo até chegar lá embaixo. Então, a pessoa sofre até lá embaixo, não tem o que fazer. Vai pular de lá? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vai fazer e sai da cabine chorando, como foi o caso da moça que pegou comigo. Ali eu me apresentei e tal, mas também eu acho que não cabe você ficar no meio dos lugares se apresentando como uma pessoa que trata a fobia e tal. Eu falei rapidamente com um parente dela, que se quisesse me seguisse aqui no Instagram e que eu ia falar sobre isso aqui na semana e tudo mais, mas enfim, não deram muita importância, nem insisti muito também. E ela seguiu, mas assim, ficou claro ali uma crise de fobia. Então vejam, é possível em situações diversas. E assim como outras fobias, existem níveis de fobia. Então veja, essa pessoa, apesar de ter uma fobia de, no caso ali, ser de altura, ela foi. Mas não tem jeito, ela sofre. Então veja, uma experiência que eu tive foi uma experiência maravilhosa com a minha filha. Olha uma das coisas que uma pessoa que sofre com essa fobia acaba perdendo. Então, a verdade é que eu sempre digo é que a fobia, no final das contas, seja ela qual for, ela aprisiona as pessoas. As pessoas, você não consegue ter experiências que talvez você pudesse ter ou até que você queira ter. Mas você fica fugindo disso. Não faça isso, tem tratamento. Não deixa de ter uma experiência com seu filho, com a sua filha ou com sua família por conta de uma fobia. Porque quando você sofre por algo real, isso é legítimo. Sofrer pelo imaginário é desnecessário. E o que eu quero colocar aqui para vocês é que não existe necessidade mesmo. Então você não precisa sofrer. Existe tratamento de uma maneira mais rápida e definitiva. Então nós falamos aqui sobre a fobia de elevador. E geralmente fobia de elevador ou de lugares fechados, assim como esse que eu comentei do teleférico, é um tipo de fobia que ele afeta muito a vida social da pessoa. Agora, outra que afeta também a vida social e que está muito comum, e que é muito comum também e confundida, é a fobia de avião. A pessoa que acha que tem fobia de avião e que na verdade ela tem claustrofobia. O problema dela não é o voar de avião, o problema dela é estar fechada dentro do avião. Quem tem claustrofobia pode dizer, é muito comum a pessoa que sofre com claustrofobia não voar de avião.
E ela acha que ela tem 2 problemas. E na verdade ela tem um só. E aí você trata assim um único problema e essas 2 coisas se resolvem. Olha que interessante. Já imaginou? Começa a ficar melhor a coisa aí, hein? Então de repente você trata uma coisa e resolve 2. Pô, sensacional. Então, ele não se restringe ao elevador. Avião é a mesma coisa. A pessoa está fechada, não existe uma rota de fuga e isso dispara automaticamente a crise de ansiedade, a crise de pânico, seja lá o que for. Depende da intensidade da fobia dessa pessoa. Ok? Então, avião também afeta a vida social e a pessoa muitas vezes não consegue viajar, não consegue, enfim, ter experiências. No final das contas, é tudo, você acaba passando pela vida sem ter experiências. Experiências importantes, muito importantes para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua família, para a sua vida conjugal, enfim. Existem pessoas, eu conheço, que já se separaram por causa disso. Então vejam, fobia não é uma coisa boba. Fobia não é uma coisa, não é bobeira, não é besteira. Isso é muito importante. E não tem ninguém falando sobre isso. E o tratamento disso é relativamente simples. Em poucas sessões, muitas vezes em uma única sessão, com reforço entre 1, 2 a 3 sessões, até 5 sessões você resolve isso num prazo de 30 dias. E o que nós temos aí hoje de protocolo de algumas terapias é de 6 meses a 10 anos. Talvez por isso as pessoas não procurem muito tratamento e acabam desviando e evitando essas coisas. Então veja que a fobia de elevador, ela pode, e a fobia de avião, que na verdade é tudo claustrofobia, e não a fobia de voar de avião, que nós já falamos sobre isso, ok? Existe a fobia de voar de avião, e a pessoa não tem claustrofobia, é a fobia de voar de avião, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que tem claustrofobia e não voa de avião por conta da claustrofobia, ok? E outra coisa que eu achei interessante, que foi uma das primeiras vezes que aconteceu comigo, é que essa pessoa, uma pessoa que eu atendi, a gente imagina que a claustrofobia, e até por definição, ela afeta pessoas que estão em espaços confinados, pequenos. E eu descobri que não. Eu atendi uma paciente em que ela tinha claustrofobia e uma das coisas que ela disse é que, bom, primeiro tentaram convidá-la para viagens de avião, sem chance, por conta da claustrofobia, tá? E aí fizeram uma tentativa de chamá-la para um cruzeiro, para um navio. E aí ela imaginou o navio, e lembra, a fobia, você não precisa estar presente, é só imaginar, ela já dispara. Ela já entendeu ali que navio também não rolava. E essa foi a grande surpresa, porque você pensa, pô, o navio é uma coisa muito grande, né? Como é que a pessoa vai ter uma... Será que nós estamos falando de claustrofobia? E na verdade, quando foi tratada a claustrofobia dela, essa aversão ao navio sumiu. Ou seja, se tratava sim de uma claustrofobia. E aí você imagina, cara, o tamanho do prejuízo social dessa pessoa, ou seja, ela não tem saída. Ela não consegue viajar de avião, ela não consegue viajar de navio, muitas vezes não consegue viajar de carro. Então, ou seja, isso afeta a vida social em todos os sentidos. Falei de navio, falei de avião. Agora, existe um outro ponto da claustrofobia que ela pode afetar também, que é a saúde das pessoas. Então veja, uma fobia de elevador. Existem muitos médicos, dentistas, em que você precisa pegar o elevador. Então a pessoa evita uma consulta médica, muitas vezes evita uma ida ao dentista. Então isso pode afetar inclusive a saúde dessa pessoa. Ah, mas aí você vai falar para mim, Marcos, mas a maioria dos hospitais, eles são térreos. Tá, eles são térreos na hora que você entra.
Mas a maioria dos hospitais, você vai precisar fazer um exame, você vai lá no X andar, ou você vai em outro andar. Eventualmente, em hospital, você acaba pegando elevador. É muito comum isso acontecer. Especialmente aqui na cidade grande. Quem mora na roça, né, gente? Quem mora em lugares que não vão precisar de elevador não vai ter esse tipo de problema. Nós estamos falando de pessoas que precisam usar o elevador. Então, isso pode afetar a saúde da pessoa. Primeiro dessa maneira, evitando consulta, só vai em último caso. Evita ir no dentista, ou seja, saúde bucal dessa pessoa também, se ela não for muito boa em casa, e é recomendado que a gente faça essa manutenção, também vai ser afetada, porque ela vai evitar ao máximo ir no dentista, ou ela vai ficar procurando até encontrar um dentista térreo, tá? E uma coisa muito importante que afeta a saúde das pessoas e que eu pego bastante paciente com isso, que até eu postei hoje nos meus stories, que é a ressonância magnética, o exame de ressonância magnética. A pessoa que tem claustrofobia, ela precisa fazer esse exame completamente sedada. Ela não tem a menor condição de fazer a ressonância magnética. E o post que eu compartilhei hoje é que virou meio que uma moda entre as pessoas com mais dinheiro, assim, fazer a ressonância do corpo inteiro. Não sei pra quê, sei lá. Isso virou, saiu uma notícia hoje, eu compartilhei, tipo, completamente desnecessário fazer isso, tá? Mas o fato é que se a pessoa precisa fazer uma ressonância magnética, ela não consegue, não é todo lugar que você consegue sedar uma pessoa para fazer uma ressonância magnética, por exemplo, do tornozelo. Você precisa só ver o que tem ali no tornozelo, uma ressonância rápida. Ela não consegue, isso é impossível, porque quem conhece a ressonância magnética sabe que é tomografia, aquelas coisas todas, é um tubo e você entra nesse tubo e esse tubo geralmente ele não passa, sei lá, de alguns palmos da sua cabeça. Então é como se você entrasse num túnel muito, muito fechado mesmo. Tá? Então assim, isso pode afetar a saúde dessa pessoa. Ela pode evitar não fazer uma ressonância. Quando a gente fala de uma perna quebrada ou de um problema de coluna, cara, ela vai ter que fazer a ressonância de um jeito ou de outro. Agora, quando ela está com sintomas que o médico sugere uma ressonância, uma tomografia do cérebro, por exemplo, ela pode muito bem ir jogando para frente, e jogando para frente, e jogando para frente. Isso pode virar realmente um problema de saúde. Então veja a importância de se tratar uma claustrofobia, até onde ela pode chegar. Então assim, falando agora sobre a paciente que eu atendi, é uma paciente é uma mulher, eu atendi recentemente, eu até vou colocar um videozinho dela aqui. Ela não andava de elevador de jeito nenhum, eu morava no 8º andar, eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu já vi que ela entrou na live. Como ela me autorizou a publicar isso está no meu Instagram, eu vou publicar esse vídeo aqui também, ok? Foi autorizado por ela publicar nas minhas redes sociais. Ela tinha fobia de elevador, ela tinha fobia de avião, ela tinha fobia de navio, então ela estava num desespero muito maior, tinha mais coisas a ser tratadas, mas nós tratamos inicialmente a fobia dela. E ao final de uma única sessão, olha só o que aconteceu. Ela não andava de elevador de jeito nenhum, ela chegou no meu consultório de escada, e eu tô aqui no 7º andar, e olha só, ela pegou esse elevador. Mas o fato é que, vejam, uma única sessão, e ela saiu daqui de elevador. Ela mora no 8º andar, então ela está acostumadíssima a subir e descer de escada. Ela não pegava elevador na casa dela. E como meu consultório é no 7º andar, para ela, 7º andar é tranquilo. Se ela está acostumada com o 8º, 7º foi tranquilo. Então ela chega aqui de escada e vai embora de elevador. Veja, uma única sessão. Então é possível resolver. E aí conversando com ela, fazendo ela imaginar, porque é tudo muito imaginário, né? A fobia é uma questão imaginária. Ela já se imaginava viajando de avião, ela já se imaginava fazendo um cruzeiro. Ou seja, olha a quantidade de desbloqueio, de transformação que uma única sessão pode trazer para uma pessoa dessa. Então, o recado que fica aqui para você que sofre com fobia,
é que com a claustrofobia é que você não precisa sofrer com a claustrofobia. Primeiro você não precisa ter vergonha. A claustrofobia é algo automático. As suas crises de claustrofobia nada mais são do que a sua mente inconsciente tentando te proteger de algo que ela imagina e que ela associou como muito danoso, que pode ter acontecido por conta de um trauma ou não. Ok? Bom, para finalizar aqui, nós vamos para as perguntinhas que fizeram. São só 2, é rapidinho, tá, gente? Vamos lá. Tem cura em crianças que não andam de elevador? Sim. Tem cura sim, ok? Então, crianças, desde que não seja um bebê, a partir do momento a partir de que momento você consegue fazer o tratamento de uma criança? A partir do momento que ela entende o que você está falando e consegue responder, e consegue imaginar. E criança é muito mais fácil de tratar do que o adulto, tá? Porque não tem aquelas travas mentais. Criança é muito imaginativa, então você pede para uma criança imaginar, acaba sendo muito mais fácil o tratamento, ok? Então, tem tratamento sim, não importa a idade, e crianças que não andam de elevador já pode ter sofrido um trauma prévio e não andar de elevador, já ter eu tô com cleptofobia, essa fobia de elevador, já pode ter a fobia de elevador, a claustrofobia, me fugiu a palavra por um momento aqui, ok? Então tem tratamento sim, fica tranquilo que criança, adulto, idoso, não importa o tamanho, o tempo da fobia ou a intensidade da fobia, elas no geral têm tratamento sim. Segunda pergunta, é possível curar quando a causa foi ficar presa por um longo tempo? Bom, essa é uma das causas mais comuns, né? Então muita gente desenvolve essa fobia por ter tido a experiência de ter ficado preso durante muito tempo no elevador. Não importa. O que aconteceu é que a experiência negativa gerou um trauma e a mente inconsciente dessa pessoa associou o elevador a algo muito danoso. Isso fez com que a pessoa desenvolvesse a claustrofobia e a fobia de elevador. Então, o fato dela ter ficado presa no elevador foi só um motivo para que ela tenha a claustrofobia. Mas ela pode ter por diversos outros motivos. Então, assim como qualquer outra claustrofobia, essa também é possível resolver de uma maneira rápida e definitiva. Bom, pessoal, restou alguma dúvida sobre claustrofobia? Nós vamos terminando por aqui. Eu quero desejar para vocês uma boa noite. Quem quiser me mandar mensagem depois, eu posso responder depois em caixinhas de pergunta. A caixinha vai ficar até amanhã. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima live, que vai ser na próxima semana, tá bom? Um beijo, boa noite para todos vocês.